O ciclo do carbono acontece quando as plantas na superfície fazem a fotossíntese. Nesse momento, elas incorporam moléculas que têm carbono na sua composição. Essas plantas e outras formas de vida que fazem fotossíntese morrem e se decompõem. Esse processo se transforma em sedimentos, que são soterrados por outras camadas minerais. Esse processo de absorção do carbono e soterramento dele no subsolo é o que chamamos de sequestro de carbono. O sedimento soterrado se transforma em materiais como o carvão e o petróleo, chamados de combustíveis fósseis. Esse processo dura centenas de milhões de anos. E quando nós usamos esses materiais como combustível, é liberado na atmosfera uma gigantesca quantidade de carbono que estava soterrada. E é o desequilíbrio entre o quanto de carbono existe na atmosfera e o quanto as plantas são capazes de reabsorver é que causa o efeito estufa e o aquecimento do planeta. O setor da construção é, grosso modo, 40% das emissões, né? A gente soma aqui as emissões para fazer os materiais de construção e para operar a nossa estrutura construída, os nossos edifícios, né? Gastamos energia todos os dias. Nós estamos lidando com mudanças climáticas. E as mudanças climáticas afetam o dia a dia das pessoas e também das construções. Vejamos, por exemplo, as chuvas intensas, né, que vêm numa proporção muito maior do que a média histórica de vários e vários anos. As construções, elas estão feitas de acordo com a norma, elas estão feitas, executadas corretamente, porém, a quantidade de chuvas de uma só vez, ou mesmo os vendavais, as tempestades, os furacões, né? Onde a gente vê esquadria voando, o vidro, né, de fachada voando, eles foram quantificados corretamente, eles foram executados corretamente, mas de acordo com os padrões, com as normas que nós temos vigentes hoje. Só que esses eventos mais extremos que as mudanças climáticas afetam, as construções não estão preparadas ainda para isso. Então a gente tem que começar a pensar nisso na hora de projetar. Precisa pensar nisso ao construir uma infraestrutura resiliente que seja adequada para a adaptação do Brasil, dos estados e das cidades para essas mudanças climáticas. Mas principalmente isso é para vencer o que já está tendo. O que a gente tem que fazer é frear esse processo. A gente tem que dar a nossa contribuição. Como? É muito simples, construindo com menos CO2. A construção é certamente entre mais de 50% e próximo de 60% dos recursos naturais extraídos do planeta, né? E não só o construir utilizando menos materiais, com técnicas, né? E isso é uma série de fatores. É desde na hora de você escolher o fornecedor de um material, escolher um fornecedor local em que o combustível, óleo diesel dele no transporte é menor do que um fornecedor mais, né, numa distância maior. Então, esse óleo diesel do caminhão do transporte, isso já está sendo computado, né? E aí a gente chega desse básico ao que já está acontecendo, que é o estudo, a pesquisa, para se produzir um cimento com uma quantidade menor de clinker. Então, o nosso desafio em especial aí no concreto, que é a minha área de atuação, que é a parte que eu dou aula de materiais. O desafio é continuar sim construindo, mas construindo, né, as construções de concreto com menos concreto, e um concreto com menos cimento, e um cimento com menos clinker. Esse é o desafio. E assim também se pensar na parte de vidro, de cerâmica. Então o que a gente pode fazer, né, para reduzir essa quantidade de CO2 no processo todo. E o processo todo inclui também o uso e operação dessa edificação. A gente tem que diminuir, buscar sim zerar isso na emissão, na construção, mas pensar em durante o uso também técnicas sustentáveis de energia para otimizar temperatura e se utilizar menos ar-condicionado, para se otimizar a iluminação natural e utilizar
menos energia depois no uso, na operação, né? Então, das edificações. Então tudo isso tem que ser pensado e é nessa fase de projeto. Na Europa já existe, é aprovado para que em 2050 todos os edifícios precisam ser neutros em CO2. Aqui no Brasil a gente está longe ainda de trazer essa... Quer dizer, a discussão está começando. A discussão está começando nos eventos, no meio acadêmico, e está começando aqui, quando eu trago para vocês isso aqui. E na sequência a gente vai estar fazendo vários vídeos falando, por exemplo, sobre o cimento com menos clinker, como fazer para diminuir isso, e outras pesquisas que a gente vai estar trazendo aqui na sequência no canal. Então, o primeiro passo é essa conscientização, né? E aí é esse trabalho que a gente vai estar fazendo aqui no canal. Então, convido você a estar acompanhando os próximos vídeos sobre essa temática da sustentabilidade nas construções, de como construir utilizando menos recursos da natureza de modo mais eficiente.